NR33, que é Segurança e Saúde nos Trabalhos em Espaço Confinado. Nosso grupo sou eu, Carolina, Dayana, Ariadne, Lidamara e Ana Carolina. Vou começar falando sobre a placa, que é a placa de sinalização onde se localiza um espaço confinado. Aonde vocês verem uma plaquinha como essa, proibido a entrada, risco de morte, espaço confinado, ali há um espaço confinado a trabalhadores ou vai haver trabalhadores, então essa é a nossa placa de identificação. Como existem placas de trânsito, né? Essa é a nossa placa de identificação. O nosso treinamento ele tem como objetivo ensinar, orientar e identificar qualquer risco que haja no espaço confinado. Mais à frente eu vou passar um pouco mais do que é um espaço confinado e vocês vão entender melhor do que a gente vai estar falando. Aqui nós temos 3 formas de capacitação. Nós vamos falar o nosso tema, que é vigia e o trabalhador, a capacitação do supervisor e capacitação de equipe de resgate técnico do espaço confinado. Como vocês estão vendo ali na letra roxinha, é o que nós vamos falar. Vigia, o que é o vigia no espaço confinado? Não é aquele vigia igual em estabelecimentos, onde ele fica armado, vigiando bandidos, né, ou pessoas que entram no estabelecimento. Esse vigia, ele fica inspecionando quem vai trabalhar nesse espaço confinado. Ele não precisa andar armado nem nada, ele tem um tipo de treinamento onde ele vai verificar se aquele trabalhador está capacitado para trabalhar naquele ambiente. Então essa é a função dele, é estar verificando e guardando esse local para que nenhuma outra pessoa venha chegar até ele e causar algum tipo de acidente, que logo mais vocês vão entender o porquê desse grande risco. Aqui fala que a norma, essa norma NR33, ela tem como objetivo estabelecer, identificar os riscos do espaço, como eu falei anteriormente, com avaliação, monitoramento, controle de riscos. E o que é o espaço confinado? O espaço confinado é um ambiente onde ele tem um limite de espaço, é um espaço onde o ser humano não tem condições de ficar por muito tempo, porque o ar que se respira lá dentro ele não é um ar constante, ele não é um ar que pode ser utilizado por muito tempo. Aqui é uma das normas, é uma das legislações que a ANR exige, que é da ABNT, que define o espaço confinado como qualquer área não projetada para ocupação humana e contínua. Foi o que eu falei, não é um espaço onde o trabalhador, vamos supor, pode ficar todos os dias, o dia inteiro, tem um tempo limite de trabalho dentro daquele local. A ABNT ela é uma associação onde são empresas privadas que em conjunto formam leis. Por quê? A nossa NR ela não é uma NR completa, então a ABNT ela vem para complementar. Por ser uma norma de empresas privadas, de organizações de empresas privadas, ela não tem a força maior do que a norma regulamentadora. Mas se na norma regulamentadora, como nessa, tem a informação de seguir a instrução da ABNT, nós temos que seguir. Aqui é a OSA, que define também como um espaço confinado, como é uma área grande o suficiente. Se vocês observarem, todas elas dizem a mesma coisa de formas um pouco diferentes. O espaço confinado é um local limitado, restrito para entrada e saída, não sendo desenhada para ocupação humana como configuração interna. Essa norma, ela define o espaço confinado como um espaço também que apresenta passagens limitadas de entrada e saída e ventilação natural. Ela tem 4 segmentos onde ela faz essa pesquisa. Como ela chega a essa definição? É o epistemiológico, que é o estudo das doenças, o psicológico, que é o comportamento humano numa determinada situação, o biomecânico, que é a estrutura e funções, e os fisiológicos, que é as funções do organismo. Vou falar para vocês as classificações de risco. São 3.
Apresenta situações que são IPVs, atmosfera imediatamente perigosa à vida ou à saúde do trabalhador, incluindo os espaços que têm deficiência em oxigênio ou contêm explosivos inflamáveis. Essas são a classe A. Espaço classe B. Não apresentam perigo para a vida ou a saúde do trabalhador, mas têm o potencial para causar lesões ou doenças se medidas de proteção não forem usadas. Esse é o B. E o C são aqueles onde os riscos existentes são insignificantes, não requerendo procedimentos ou práticas especiais de trabalho. Essa aqui é a tabela principal das características. Concentração de oxigênio inferior a 16%, a inflamabilidade maior que 20% do limite inferior de explosão, a toxicidade, nível perigoso para a vida. Essa é a classe A. Classe B, 16,1% a 19,4%, entre 10% a 19% do limite inferior de explosividade, superior nível de contaminação. Classe B. Classe C, 19,5% a 21,4%, inferior a 10% do limite de explosividade. Toxicidade, inferior ao nível de contaminação. As situações correspondentes às classes A e B devem envolver uma segunda pessoa para prestar assistência ao operador que entra no espaço confinado. Aqui é onde encontramos os espaços confinados, em galerias, tubulações, silos, na construção civil, agroindústria, serviços de água e esgoto, indústrias alimentícias, tanque de armazenamento, serviços de telefonia, siderúrgicas e metalúrgicas, caixões, buracos, valas, escavações e formas. Aqui a gente tem uma imagem do espaço confinado na construção civil. Como vocês podem observar, não tem sinalização, não tem nada que diga que há perigo ali. E em cima é uma tubulação e um rapaz fazendo manutenção. Por que entra em um espaço confinado? Para manutenção, reparos e limpeza, inspeção de equipamentos ou reservatórios, obras de construção civil e operações de salvamento e resgate. Aqui tem a imagem de um cara descendo, que é uma operação de resgate. Aqui é o cara, ele está limpando o espaço e aqui o cara está fazendo manutenção. Reconhecimento do espaço confinado. Para reconhecer o espaço confinado, é preciso conhecer o potencial de riscos dos ambientes, processos, produtos, etc. Porém, o mais sério risco se concentra na atmosfera do espaço confinado. Agentes de risco em um espaço confinado. Físicos, ruídos, vibrações, iluminação, temperaturas anormais, pressões ionizantes, umidade e eletricidade. Os químicos são poeiras, névoas, gases, vapores, fumos metálicos. Os biológicos, vírus, bactérias, parasitas e fungos. Ergonômicos, esforço, postura e fobia. Acidentes, iluminação deficiente, ferramentas defeituosas, EPI inadequado e possibilidade de explosão. Bem, agentes de risco em um espaço confinado. Aqui a gente tem uma tubulação que tem cobras, que são os animais peçonhentos, que são riscos de acidente. Aqui embaixo tem túneis com pisos úmidos, que também pode causar acidente. E aqui tem a fumaça e a poeira, que são os riscos químicos, que até o trabalhador ali está inalando, que ele está até com o EPI inadequado. Riscos atmosféricos. Situações que podem provocar a deficiência do oxigênio, deslocamento do ar e inertização. O deslocamento do ar acontece da seguinte forma. Um exemplo, esse espaço confinado ele está contaminado com ar quente e inflamável. O que a equipe vai fazer, né, para tornar esse espaço confinado apto para o trabalho? Eles vão injetar o hidrogênio e o hidrogênio ele vai deslocar esse gás que está lá dentro. O hidrogênio não, desculpa, o nitrogênio.
e ele vai deslocar esse ar inflamável. Só que nessa deslocação eles vão colocar muito nitrogênio lá dentro. Então eles vão tirar a inflamação, de deixar o ambiente inflamável. Só que vai tornar o ambiente com asfixia, né? Porque vai ter muito nitrogênio lá dentro. Decomposição de matéria orgânica por micro-organismo. Isso acontece muito em silos de grãos, que vai gerar monóxido de carbono, que é o CO, e o H2S, que é o ácido sulfídrico, que também faz muito mal para quem vai entrar nesses silos, né, para fazer a limpeza ou manutenção. A combustão, para haver combustão, precisa de oxigênio. Então, a combustão também vai absorver todo o oxigênio do espaço confinado, tornando ele inapto para o trabalho. As substâncias sujeitas à oxidação também vai absorver o oxigênio, porque passar o tempo vai absorver o oxigênio e essa oxidação vai prevalecer no espaço. E os gases que reagem com o oxigênio, porque dentro do espaço pode ocorrer um vazamento e esse gás vai reagir junto com o oxigênio. Ele vai prevalecer e o oxigênio vai ser empurrado dali também. O oxigênio, o mínimo permitido, né, pela norma, é 18,5% de volume. Os teores abaixo podem provocar desoneração, respiração difícil, respiração bem fraca, falhas mentais, inconsciência, náuseas, vômitos, coma em 40 segundos e a morte após 8 minutos. Ou seja, o excesso do oxigênio ele também vai deixar o espaço confinado contaminado, né? Então, ele pode causar explosões violentas. Então, aí ele tem um exemplo até que se um trabalhador for fazer uma solda, né, na manutenção, ele entrar dentro daquele espaço confinado, que ele acenda um maçarico fora do espaço confinado, né? Porque ele não causa explosão, ele já vai entrar e já vai ter um impacto ali logo na abertura. E aqui tem mais riscos de vocês. O caso do monóxido de carbono, que ele é o gás que permanece mais tempo no espaço confinado. Então ele é mais difícil de tirar. Se não houver uma absorção, um tratamento daquele espaço, então ele permanece ali. O dióxido de carbono, ele é um gás pesado, CO2, ele também empurra o oxigênio do espaço confinado, deixando também inapto para o trabalho. O nitrogênio, que eu já tinha falado, ele vai trazer ao ambiente asfixia ao trabalhador. O gás sulfídrico é um gás incolor altamente tóxico. Esse gás é um gás que o nosso olfato ele não sente. Então, o nosso organismo ele não está preparado para se deparar com esse gás. Chega lá no ambiente, você vai ficar um tempo lá e depois você vai sentir irritação, dor de cabeça, fadiga e pode levar até a morte. Aqui a gente tem os riscos de acidente. Engolfamento. Engolfamento é a mesma coisa que emergir, mergulhar. Ele acontece da seguinte forma: num silo de grãos. Às vezes, quando o silo é jogado muito grão, e vai jogando e enchendo o silo, pode formar ocos, né? Espaços ocos. E esse trabalhador que vai entrar nesse silo, ele pode pisar e descobrir esse espaço oco. Quando ele descobre esse espaço oco, é igual uma areia movediça, ele vai afundar. E o grão que está em cima vai caindo até tapar todo esse espaço. E ele vai ser sufocado. O afogamento e o sufocamento, eles ocorrem nas duas coisas, né? Juntos. O afogamento ele ocorre se o trabalhador também, mais ou menos essa figura assim, não é para explicar isso, mas ele tá no silo também andando ali dentro. E ele é arrastado. Talvez um caminhão foi jogar uma quantidade de grãos lá dentro e não viu ele lá dentro, ele pode ser arrastado. Nesse caso é afogamento. E o sufocamento ocorre se ele está ali também lá dentro e vem uma quantidade muito grande de placas de grãos também sobre ele. E aqui tem
uma curiosidade sobre a variação do espaço confinado. Durante séculos eram utilizados canários no interior de minas de carvão para variar a qualidade do ar. Se ao entrar os pássaros desmaiassem, todos saíam rápido. Ou seja, os mineiros levavam os canários lá para dentro da mina de carvão. Se os passarinhos desmaiassem, todo mundo saia correndo, porque já vi que ele não estava apto para o trabalho. Aí eu até botei aqui, ó, mineiro segurando um canário, seu instrumento de medição da qualidade do ar. E a gente evoluiu bastante do canário para cá, né? Esse daqui é um instrumento, é um detector de oxigênio, medidor de oxigênio da INPAC. E aqui, nessa figura, ele está sendo utilizado antes, né, do trabalhador entrar no espaço confinado. Então, o detector de oxigênio da INPAC realiza medições na escala de 0 a 30% de volume de oxigênio. Caso o mesmo esteja abaixo do nível mínimo, que é 18,5, ou acima do nível máximo de 23,5, esse aparelhinho vai emitir um barulho muito alto, a parte lateral dele vai ficar toda iluminada e ele vai vibrar também na mão do trabalhador. E os patamares de oxigênio dos níveis de alarme mínimo e máximo podem ser alterados. Ou seja, o trabalhador ele pode adequar ao espaço, desde que siga as normas, né, de segurança. Bom, eu vou falar para vocês um pouco sobre funcionamento de equipamentos e utilizados. Vamos continuar. O capacete de segurança para trabalho em espaço confinado, ele serve para evitar ferimentos na cabeça e escoriações que pode haver dentro do espaço confinado. A luva para trabalho em espaço confinado, que não está ali, mas ela serve para proteger as mãos e até o cotovelo, que serve também para não ter nenhum tipo de perfuração nas mãos e também na parte dos braços. Bom, a botina de segurança, ela serve para a proteção dos pés e da parte da canela, que faz com que a pessoa não escorregue dentro do espaço confinado e que não tenha nenhum tipo de contaminação dentro, se caso tenha algum tipo de risco lá dentro dele. E a máscara respiratória, ela serve para proteger sobre algum tipo de danos que tiver lá dentro e para falta de oxigênio caso ela ocorra. Bom, os óculos de segurança, eles servem para proteger os olhos e para que no caso tenha algum tipo de contaminante que possa cair dentro dos olhos. O tripé para o espaço confinado, ele serve para ficar em cima onde está o espaço, né, que é o buraco, para caso para o trabalhador o tripé, ele serve para ajudar o trabalhador na movimentação lá dentro, que ele segura o trabalhador em cima do buraco. E ele é para um espaço de 1,1 metro de diâmetro dentro do espaço confinado. O uniforme profissional, ele serve para proteger o corpo de alguns tipos de contaminantes que esteja dentro do espaço confinado. E o resgatador, ele serve para, caso ocorra algum tipo de
imprevisto, ele serve para resgatar o trabalhador caso tenha algum tipo de imprevisto, que eu vou te falar. O protetor auricular, ele serve para proteger o sistema auditivo, e o cinto de segurança, que está ele serve para algum tipo de proteção quando tem algum tipo de altura, né, dentro do espaço de confinado. Ele serve para proteger, para não a pessoa cair lá dentro do espaço confinado. Então ele protege a pessoa para que ela não caia lá dentro. Então ele segura a pessoa. Bom, permissão de entrada e trabalho, a famosa PET. Só se deve entrar no espaço confinado quando uma empresa fornecer a PET, que é a permissão de entrada e trabalho. Essa PET é exigida por lei e é executada pelo supervisor de entrada. O serviço a ser executado deve ser sempre acompanhado por um vigia ou por um supervisor. A folha da PET, que aqui está na imagem, ela contém procedimentos escritos de segurança e emergência, verificar se as medidas de segurança foram implantadas em si. A PET está assinada pelo supervisor de entrada. O trabalhador deve entrar no espaço confinado com uma cópia da PET, caso aconteça uma coisa, né? E é direito do trabalhador entrar em espaço confinado somente após o supervisor de entrada realizar todos os testes e adotar as medidas de controle necessárias. Essa folha, ela também para cada nova entrada que for fazer dentro do espaço confinado, é necessária uma nova PET, porque a anterior, mesmo que ela esteja na data de validade, ela não é válida, ela sempre tem que fazer uma nova PET. Primeiro. Então, eu vou falar para vocês um pouquinho sobre primeiros socorros e resgate em espaço confinado. A área do local onde ocorreu o acidente tem que ser muito bem observada para garantir a segurança de todos da equipe, para que ninguém se prejudique, aconteça um acidente ou algo pior. E então, a área de trabalho tem que ser o local mais seguro. Sobre o vigia, sobre nenhuma circunstância, ele deve entrar na área de trabalho sem que esteja seguro ou que haja equipe de resgate no local. Enquanto ele aguarda a chegada do resgate, ele tem que esperar do lado de fora para que ele seja seguro e protegido. É necessário ter informações do acidente, como por exemplo a natureza, o que ocorreu, qual foi o fato do acidente, por que ocorreu o acidente naquele momento. A área cúbica, que é o tamanho da área onde ocorreu o acidente no local, o tipo de trabalho que estava sendo realizado e quantos trabalhadores há, para que a equipe de resgate possa fazer um estudo e um levantamento de como será o resgate. Como já falaram um pouquinho disso, né? A atividade oferece riscos atmosféricos, físicos, biológicos, mecânicos e ergonômicos, que podem provocar acidentes graves, incluindo lesões, amputação dos membros e morte dos trabalhadores e resgatistas. Não só os trabalhadores, como quem vai fazer o resgate, também corre o risco de sofrer um acidente no momento em que vai prestar o socorro às vítimas.
E a comunicação, ela pode ser visual, que é só através dos gestos, que você não vai ter a fala, claro, e a verbal direta, que você vai usar a fala para falar com quem sofreu o acidente. Só que, se a pessoa estiver usando a máscara, vai ser difícil a comunicação. E sistema sem fio, que a pessoa pode estar usando o cabo, usando aparelhos de rádio, comunicadores. Essa vai ser umas formas de comunicação no momento em que a pessoa estiver sendo resgatada. Um estudo rápido deve ser levantado do local para que a equipe de resgate possa fazer o levantamento do que ocorreu, de como que vai ser feito o resgate, a entrada e a saída nesse momento. E os equipamentos têm que estar preparados do lado de fora para quando as vítimas forem sair, já está tudo pronto, tudo certo, para que nenhum imprevisto ocorra, né? E primeiros socorros é o tratamento que é prestado no momento em que a vítima sofre um acidente, que precisa de socorros enquanto não tem equipe especializada. E quem vai fazer isso é essa equipe que está no local, que é treinada para isso, não pode ser uma pessoa que não tenha conhecimentos do assunto, né? E geralmente traça no local da ocorrência, porque não dá tempo de você pegar a vítima e levar logo para o hospital, que pode ocorrer coisa pior. A avaliação inicial, o local da ocorrência, como que é, o que aconteceu, a vítima está bem, como que ela está, o que as testemunhas podem dar de informações do que aconteceu, do que elas viram, que elas estavam presentes no momento. E um paciente inconsciente significa que ele não está respirando no momento, e o consciente que ele está. E você vai reanimar a pessoa fazendo movimentos, chamando, para ver se ela responde, porque nesse momento vai ser muito importante a ajuda, enquanto a equipe especializada não chega. E seja cuidadoso, não pode manipular, porque se ele tiver sofrido uma fratura, isso pode piorar. Se for na medula, então, pior ainda, que a pessoa pode ficar para baixo por causa da espinha. E se o paciente não responde aos seus estímulos, fazer a abertura das vias aéreas dos pulmões, para que a respiração possa chegar. É o que fazer. Quando a vítima estiver deitada, ela vai estar reta, você pegar os seus 2 dedos indicadores, apoiar sobre o queixo do paciente, os restos dos dedos, apoiar atrás da nuca. E você vai fazendo movimentos circulares com a cabeça dela, para que as vias aéreas dela possam abrir e entrar a ventilação. E a causa da asfixia pode ser a língua da pessoa enrolar dentro da boca dela mesmo, e isso bloqueando o ar de entrar. Elevação do queixo, como eu falei, a pessoa tem que se ajoelhar na altura da cabeça da pessoa, para que possa estar nivelado, para que possa poder fazer melhor o resgate, colocar os dedos indicadores e fazer suavemente rotações da cabeça, para abrir as vias aéreas e a ventilação poder ocorrer. Isso. Bem, a conclusão do nosso trabalho é: a NR33, quando seguida e respeitada, pode significar a diferença entre a vida e a morte do trabalhador, além de resguardar o empregador de possíveis danos materiais e prejuízos financeiros. É preciso que todas as partes interessadas tenham consciência de que a segurança e saúde no trabalho está diretamente ligada à qualidade de vida no trabalho. Então, a gente concluiu, além disso, que se houver na empresa que trabalha com espaços confinados, se houver a gestão de segurança de saúde nos espaços confinados, vai haver um trabalho seguro, porque a gestão vai trabalhar com tudo, vai trabalhar com treinamentos, vai trabalhar na frente do serviço, vai trabalhar com o uso dos equipamentos corretos, com a equipe de resgate toda presente, e vai trazer o trabalho seguro.
Aí a gente já colocou uma frase aqui: antes de se preocupar em produzir, é preciso cuidar de quem produz, que no caso são os trabalhadores da empresa. Finalizou. Ela é que me tirou a foto. Ah, não, vou te mostrar o tempo.